Olá, boa tarde. Estamos ao vivo para mais um Sesc Virtualidades, Arte em Tempos de Pandemia. E hoje nós teremos aqui Ian Habib. Vamos chegando. Boa tarde a todas as pessoas que estão chegando. Sejam bem-vindas. Vamos chegando para mais uma tarde de bate-papo. Olá, tudo bom? Então hoje aqui quem já chegou aqui para estar comigo é o querido Atanael Weber. E aí já vou começar me apresentando e também já fazendo a minha audiodescrição. Então eu sou Daniele Canedo, eu sou professora na UFRB, sou pesquisadora da área de política e gestão cultural, capoeirista, produtora e gestora cultural. E estou esse mês de agosto tendo o prazer, a honra, a oportunidade de estar aqui a convite do Sesc, mediando esse grupo, né, de conversas sobre arte na pandemia. Tem sido um prazer imenso, uma oportunidade de aprendizado. E vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, de pele parda, de cabelos encaracolados longos, com as pontinhas pintadas aqui de um amarelo. Eu tenho aqui comigo um batom meio vermelho, passado na boca, um brinco longo e uma blusa preta com alguns grafismos aqui coloridos, né? Com um leão, uma coisa assim que vocês vão ver um pouquinho. E comigo aqui o Atanael Weber, hoje está usando uma camiseta vinho, mais ou menos. É um homem negro de pele parda também, de barba fechada, cabelo crespo, encaracolado, que está aqui hoje meio molhadinho, solto, bem bonito. E nós estaremos aqui hoje, né, teremos como convidado especial o Ian Habib, que vai falar bastante para a gente sobre um museu que chama Muta, vocês vão gostar bastante de conhecer. Enquanto isso, deixa eu falar um pouco com vocês sobre a programação do Sesc Virtualidades. Já sabemos, né, que aos poucos já estamos voltando às atividades presenciais, claro, tomando todos os cuidados necessários, né, porque ainda estamos na pandemia, mas já é possível fazer algumas atividades. Então fiquem ligados que tem uma programação já aí de atividades presenciais acontecendo. O Sesc Virtualidades continua. A cada semana, novas atrações como espetáculos de teatro, dança, circo, contação de histórias, shows musicais, oficinas artísticas. E aí, olha só, toda terça-feira, nosso bate-papo acontece aqui pelo perfil do Sesc Bahia no Instagram, às 16 horas. Se você está chegando hoje a primeira vez, dá uma olhadinha, porque tem várias outras edições anteriores que vale a pena assistir. E nas próximas também, toda terça-feira de tarde. E acompanha, segue, curte, compartilha, comenta, participa aí, gente. E no canal do Sesc no YouTube, toda quinta-feira tem programação nova. Na quinta é sempre programação para jovens e adultos. Então segue lá, Sesc Bahia Oficial no YouTube. Aos domingos é a vez da programação infantil. Aí a gente tem o Dominguinho em Casa. Também aí para crianças de todas as idades. Eu tenho assistido com meus filhos no domingo, eu entro lá para ver. Coisa boa! Participem. Se inscrevam, né, no canal do Sesc Bahia no YouTube, segue, compartilha, porque coisa boa a gente tem que realmente fazer reverberar. E aí deixa eu contar para vocês o que é que tem essa semana. Então, no dia 27 de agosto, sexta-feira, 16 horas, o Sesc Bahia realiza, através do projeto Identidade Brasilis, a mesa de debate Mulheres Indígenas nas Artes Visuais Contemporâneas, Olhares, Perspectivas e Narrativas, com Georgina Nascimento, Arissana Patachó, e a mediação é de Debatacana. É acessível em Libra. Transmissão pelo YouTube do Sesc Bahia, vocês já sabem, né? Sesc Bahia Oficial, acessa lá no YouTube. E no domingo, dia 29 de agosto, nós teremos a apresentação virtual do espetáculo Folclore em Festa, da companhia Arte Manhas. Estreia às 11 horas no canal do YouTube Sesc Bahia Oficial. E aí é o programa Dominguinho em Casa. Então é às 11 horas no domingo, segue lá. Bom, hoje nós vamos falar de arte em tempos de pandemia. E aí vamos apresentar o convidado?
Ian Habib é performer, artista audiovisual, escritor e pesquisador transgênero. Ele é de artes cênicas, né, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em dança pela UFBA, com o projeto Corpos Transformacionais. Ele investiga a dança butô, performance e gênero, com ênfase nas poéticas das transformações corporais e alterações de estados corporais. Ganhou o prêmio Açorianos de Dança 2015 Novas Mídias. Esse rapaz fez bastante coisa, viu? E é importante a gente destacar. É criador e curador do Museu Transgênero de História e Arte. Acompanhem, sigam aí, gente, que é muito bacana. O perfil aqui no Instagram é Muta Brasil, Muta com H, e também tem o site, né, muta.com.br. É um projeto financiado pelo Memorial Minas Gerais Vale, pela FUNSEB Bahia e pelo Trajetória Shirley Griot. Ian também publicou diversos artigos e um capítulo de livro Práticas Decoloniais nas Artes da Cena. Ele também tem alguns livros sendo publicados em breve, aí, sobre os quais ele vai falar. No debate de hoje, no Sesc Virtualidades, Ian vai conversar sobre arte em tempos de pandemia, falando sobre o Museu Transgênero de História e Arte, como é que esse museu surgiu. Então seja bem-vindo, Ian, vai ser muito bom a gente bater esse papo e conversar um pouquinho. E para quem está chegando aí, sejam todas e todos muito bem-vindos. Será um prazer receber vocês. Olá, Ian! Bem-vindo! Olá, tudo bem? Conseguem me ouvir? Estou te ouvindo muito bem, tá ótimo. Agora, por enquanto... E a imagem tá perfeita? É isso. Por enquanto, a sua imagem ainda está aqui como... rodando. Ainda não chegou, mas chega daqui a pouco. Vamos ver. Enquanto isso, deixa eu apresentar para vocês o nosso colega aqui também que acabou de chegar, Lucas Sol, que estará conosco. É um homem negro, de barba falhada, de cabelo crespo, preso na altura da cabeça e que hoje está usando uma camisa cinza. Seja bem-vindo. Bom, o Ian caiu, então a gente vai só aguardar um pouquinho, que ele deve ter tido algum probleminha na conexão. Pronto, voltou. Agora estamos te vendo. Olá. Que bom. Para quem está aqui já nos acompanhando. Saudações, pessoal. Ian, que prazer receber você, viu? Essa agenda lotada, tanta coisa sendo feita, você tirar um tempinho para vir aqui conversar com a gente, contar um bocado dessas coisas que você tem feito. Aí deixa eu avisar para todo mundo que está chegando aqui que nós vamos desativar os comentários durante a live para que nós possamos nos ver melhor, né? E para que vocês possam também ver melhor as 4 pessoas que estão aqui. Porém, logo depois, nos últimos 20 minutos da live, nós abrimos de novo. Então, assim, guarda aí o comentário, a opinião, a pergunta, o desabafo, a declaração de amor. O que vocês quiserem falar, tá valendo, né? Falar, escrever, mas guarda aí que daqui a pouquinho a gente coloca de volta, tá certo? Aí, mas os coraçõezinhos podem chegar, viu? Podem mandar os coraçõezinhos que a gente continua vendo. Ian, falei um bocado de coisa aqui que você faz, que está no seu currículo, mas com certeza essas coisas não designam quem. Mas claro que a gente faz também um pouco do que a gente é. Mas como é que você se conhece, se coloca no mundo? Quem é Ian na fila do pão para você mesmo? Ótima pergunta. Bom, primeiramente eu queria, né, dar saudações a todas as pessoas presentes. Mesmo em tempos de pandemia, a gente consegue, de um jeito ou outro, né, nos conectarmos. Queria agradecer a você, né, Daniele Canedo, conhecendo você agora, é um prazer. Também agradecer a Fernando, a Tanael e Juno, que auxiliaram nesse processo de mediação, né, para que eu pudesse estar aqui. Sempre começo com esses agradecimentos que permitem essas vozes outras estarem ocupando espaços, né, de fala tão poderosos. Agradecer ao Sesc por essa oportunidade e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Ian Habib, sou uma pessoa trans branca, de cabelos
e olhos castanhos escuros, um pouco de barba curta no rosto. Hoje eu estou vestindo uma camiseta com furinhos, preta, brincos, piercings de argolas nas duas orelhas. Estou com maquiagem, 2 pontinhos na sobrancelha azuis, e atrás de mim é uma estante branca com livros e uma parede branca. Bom, então é isso. Vamos falar um pouquinho de arte e pandemia, né? Vamos lá, fico à disposição. Que bom que você fez a sua audiodescrição. E quando eu fiz a minha e a dos rapazes, eu sempre sofro um pouquinho ainda com a audiodescrição, porque eu sempre fico ansiosa se eu estou conseguindo ou não dar conta, né, dessa imagem que precisa ser feita. E eu acabei esquecendo hoje de falar do fundo onde as pessoas estão. Isso é muito importante, né? Então, eu gostaria de ressaltar aqui que eu, Daniele, estou na Casa do Comércio, né, que é um prédio histórico muito importante aqui em Salvador. Então, atrás de mim, a gente vê parte desse prédio, que é um prédio vermelho, azul, com uma arquitetura muito inovadora para a sua época, inclusive. Então, é um cartão postal da cidade. O Atanael Weber está num lugar que tem um fundo verde. E o Lucas Sol, ele está num fundo liso também, né? Um fundo branco, quando ele no momento não estamos o vendo, mas quando ele está. Isso é importante, obrigado por você ter lembrado aí da estante, me fez lembrar isso. Mas vamos então, né, falar um pouco mais de você. A gente teve agora a audiodescrição, mas agora a gente quer uma outro tipo de descrição do Ian, que não é nem a audiodescrição, nem a do currículo. Um pouco mais perfeito. De você. Um pouco mais. Bom, é isso. Eu faço muitas coisas, né, como vocês já viram, mas atualmente eu tenho me dedicado a processos de transformação corporal. O que significa esses processos de transformação corporal? Além da mudança de estado corporal, então quer dizer, nós estamos, né, em vida e a cada dia, a cada momento, nosso corpo se porta com uma determinada energia, uma determinada cadência de movimentos. Nosso corpo, ele reage ao ambiente, né, e é reagido pelo ambiente. Então, quando eu falo em alterações, né, de estados corporais, estou falando também da transformação, né, dos nossos corpos nesse estar no mundo, né. Então, eu tenho pesquisado essa transformação corporal por meio de várias técnicas, algumas delas nas artes cênicas, que envolvem modelos coreográficos, que envolvem acoplamentos corporais, que são, por exemplo, máscaras, por exemplo, dispositivos tecnológicos. Então, eu tenho diversas formas nas artes de modificar meu corpo. Mas não só elas. Eu também posso modificar corpos através de processos tecnológicos, através da memória ou de processos de imaginação, né? Então eu tenho investigado essa transformação corporal de uma forma bem ampla. E essa forma ampla, ela também abriga processos de cura, abriga estudos sobre xamanismo, sobre alteração de estados da consciência, né? Então, tenho investigado bastante esse campo, tanto nas artes cênicas, quanto nos estudos de gênero, né? Que passam também a minha trajetória. Além disso, tenho dançado bastante, né? Igual Daniele falou, minha formação foi nas artes cênicas, né? E trabalho principalmente com a dança e com as danças que eu denomino como danças metamórficas ou danças transformacionais, que vão apontar exatamente esse corpo em perpétua transformação, né? Nós temos hoje muitos mecanismos, né, no Ocidente, nesse grande território que a gente chama de Ocidente, nós temos inúmeros mecanismos que visam apontar que o corpo, ele é fixo, ele é normatizado por certas regras, é como se houvessem a todo tempo réguas, né, que marcassem esses corpos e que dissessem, olha, a partir de tal momento, esse corpo ele vai significar algo anormal ou algo normal, né? Então essa regra ocidental,
que normatiza os corpos, ela também, ela é dual. Ela separa corpo e alma, ela separa corpo e mente, né? Então a gente vem com esses processos de dança dizendo, olha, não é tão separado assim as coisas, né? É corpo-alma, é tudo junto, né? É corpo-espaço. Então a gente tem pensado esses outros modos de relacionar esses dualismos, né? Para justamente apontar, gente, que todos os corpos se transformam, né? Então, a transformação corporal ela é inerente à matéria. Não tem nada no mundo que não se transforme. Então, digo isso para apontar que as identidades, elas também são fluidas. Elas vão modificando, né, ao longo do tempo. Então, a minha pesquisa é bastante por aí, assim, de apontar essa transformação nas artes e também de pensar que há muitas formas de criação nas artes hoje, que eu tenho chamado de epistemologias, que são as poéticas da criação, né, em artes, que trabalham as transformações corporais. Depois, ao longo do processo, eu vou citando algumas, tá? Mas, basicamente, sobre mim é isso, assim, tenho um interesse muito grande desde a infância em me transformar, né? Minhas brincadeiras de infância, principalmente, eram assim. Eu gostava de me transformar em outros seres, né? Ser outros corpos. Eu acho que, de certa forma, toda criança tem isso, em certa medida, mas eu era fascinado com a ideia de poder ser animais, poder ser objetos, né? Então é como se eu pudesse mudar de perspectiva. Como seria a perspectiva de uma onça, como seria a perspectiva de um outro corpo, né? Então, acho que se eu fosse falar um pouquinho sobre mim, esse interesse muito grande na transformação mesmo. Isso é muito, muito bacana que a gente está falando, né? E você fala dessa normatização dos corpos, e a gente sabe o quanto essa normatização ela regulou, de uma certa forma, comportamentos na nossa sociedade, né? E fez com que quem não estivesse ali dentro de um padrão pré-estabelecido se sentisse um pouco à margem ou fosse, né, colocado à margem de um determinado padrão, e quanto as pessoas sofreram historicamente com isso. E a gente começa, hoje o nosso tema aqui é falar um pouco desse projeto de vocês, que é o Museu Transgênero, e eu pediria a você, Ian, porque nós que somos assim, da área das artes, da cultura, mais interessados nesse tema, muitas pessoas estão interessadas e buscam entender e conhecer, mas nós sabemos também que ainda para a sociedade em geral, ainda precisamos falar muito mais sobre isso, né? Há ainda muito tabu, ainda pouca informação difundida. Então eu pediria para você explicar, como você puder, e de forma breve, por causa do nosso tempo, o que é transgênero. Ótimo. Por que esse museu transgênero? A gente vai falar do museu, mas o que é transgênero? O que é transgênero? Bom, para começar, né, é uma pergunta bem difícil, mas a gente tem utilizado transgênero como um termo guarda-chuva que visa significar todas as pessoas que saem do espectro cisgênero. Então, quem não é transgênero é cisgênero. E dentro do grupo de transgeneridades, nós temos inúmeras. Temos pessoas travestis, temos pessoas não binárias, temos homens trans, temos pessoas transmasculinas, transfemininas. E esse escopo, né, esse escopo de expressões de gênero, ele tem algo em comum, né? Se eu fosse denominar algo em comum para falar de todas essas experiências, eu diria, bom, todas, de alguma forma, fogem às normativas que a gente considera como hétero, como brancas, como cisgêneras, né? Então, quer dizer, essa normativa, ela é um sistema, né? Essa normativa ela está presente em toda a nossa sociedade, desde os mecanismos jurídicos, médicos, até nas próprias artes, né? Mas ela regula corpos com base nessa régua. Se você se diferencia dessa régua por ser uma pessoa negra, indígena, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que está fora dos padrões hegemônicos corporais, você, então, é taxado fora da regra. No caso das transgeneridades, são dissidências desses gêneros normativos, que são os gêneros binários. Hoje, né, são normatizados como normais, como idôneos, como legítimos, dois, homem e mulher.
tudo que se diferencia da regra do que significa ser homem ou mulher é taxado de anormal ou de diferente. Bom, mas as transgeneridades também têm corporificado certos modos de vida que têm nos mostrado inúmeros conhecimentos sobre diversas áreas, né? Então, se eu fosse dizer a importância de nós termos hoje um museu, são várias importâncias, né? Mas se eu fosse dizer duas das que eu considero mais importantes, da gente ter um museu transgênero de história e arte em 2020, que foi a data em que primeiro nós lançamos o museu, é a seguinte: nossa população, a população transgênero, ela é vítima de um extenso genocídio que começa não no período colonial, mas muito antes dele. No Brasil, sim, a gente pode falar de um período colonial, mas nós temos regras de gênero em todas as sociedades que no processo de colonização foram potencializadas como mecanismos de violência. Então, essas dissidências de gênero, o nome delas vai mudando na história. Então, quer dizer, o que a gente chama de transgênero hoje, não é o transgênero, não existia a palavra transgênero antes. Mas a gente está em toda a história, com outros nomes, né? Então as pessoas dizem, não, mas o fenômeno transgênero é um fenômeno novo. Não é novo. Nós sempre tivemos dissidência de gênero, né? E a gente tem registros históricos que comprovam que pessoas dissidentes de gênero, aí poderia citar Chicamani Congo, poderia citar inúmeros homens trans que têm sido mapeados, por exemplo, por Juno Nedel, por Caio Tedesco, pelas organizações históricas, por exemplo, que têm trabalhado história de masculinidades, como CATS, como IBRAT, que têm nos mostrado que essas vivências sempre existiram ao longo da história, mas que elas têm sido apagadas. Esse apagamento ele é parte de um processo colonial que inclui destruições de arquivo, assassinato em massa, né? Hoje nós temos no Brasil uma grande taxa de assassinato, né, da população trans, e a gente pode dizer que é o país, né, que mais, infelizmente, mata travestis e pessoas trans, né, no mundo. E eu acho que quando a gente diz, olha, até hoje não temos um local, uma instituição, né, uma organização, nós temos obviamente, pequenas iniciativas que visem resguardar, preservar, recriar, escrever histórias dessa população, que foram, né, dizimadas, apagadas desde o período colonial, mas nós não tínhamos uma grande organização ainda no Brasil, e eu acho que é uma das primeiras na América Latina também, talvez uma das primeiras do mundo, que visa exatamente organizar essas memórias, sabe? Preservar elas e dizer, olha, nós estivemos aqui, e não só isso, sabe, Daniela, a gente pretende fazer também um trabalho de divulgação científica, porque não basta que a população trans saiba somente ela sobre ela mesma. Nós precisamos também informar as pessoas que não são transgêneras sobre a existência desses corpos, sobre as violências que os acometem, sobre a nossa existência histórica. Então, eu acho que quando a gente pensa em uma história transgênera surgindo, né, como um campo de conhecimento organizado, em que a gente possa falar sobre essas questões, a gente pensa também em comunicar, né? Não somente postar as notícias ali, postar os documentos ali, mas dizer, olha, esse documento, ele está escrito assim por causa dessa forma, por causa dessa lei, por causa das leis de determinados períodos que multavam ou prendiam pessoas que vestiam o que eles chamam de, entre aspas, roupas do sexo oposto, né? Então a gente visa, com o Museu de História, fazer esse panorama da história dos corpos trans, mas também visibilizar as artes, né, dessas pessoas. Então a gente nasceu aí na pandemia com esses dois objetivos principais, sabe, Daniele? Basicamente isso, assim. Só um momento, Ian, que agora nós ficamos sem Libras. Eu não sei se nós continuamos ou se a gente tenta reconectar, né, para não correr o risco de... Não, tenta reconectar, melhor. Só um Enquanto isso, eu vou beber uma água. pronto.
Já temos a Tanael aqui Boa. conosco. Ótimo, que bom. É, é muito importante e muito emocionante também ouvir você falando, né? Eu fico imaginando esse museu. Eu não conheço outros museus, assim, eu já rodei bastante museu no mundo, eu não conheço se tem outros. Você pode até me dizer, porque das próximas vezes que eu viajar, eu vou colocar na minha lista, assim, e conhecer, porque de fato é uma história, uma memória, né, documentos, informações que a gente precisa, né, Ian, difundir, discutir, refletir sobre, porque esse genocídio não é de agora, como você falou, né? E todos nós ou conhecemos alguém na nossa família, né? Ou no nosso bairro, ou na nossa vizinhança, e nós podemos pensar, né, o quanto que essas pessoas veem, ou nas notícias, né? Quanto poderia ser diferente a vida de cada uma dessas pessoas se todos nós, se toda a sociedade entendesse, né, que essa heteronormatividade ela não faz bem para a sociedade, né? Ela é uma coisa que precisa ser mudada. Estamos nesse momento mesmo de virar a chave. Que bom que projetos como o seu estão aí para isso. E aí eu queria te perguntar, voltando um pouquinho, já entrando no assunto da pandemia, esse projeto ele surge na pandemia. Então, como é que a pandemia, ela, de uma certa forma, como é que ela chega para você enquanto artista, performer, pesquisador, e como é que ela, né, como é que foi esse surto inicial da pandemia e como é que, de uma certa forma, te levou a um projeto tão incrível como esse do museu? Bom, perfeito. Essa pergunta é muito interessante porque muito tem se falado, né, sobre as alternativas de vida, de produção de conhecimento em pandemia, né? E a gente está falando de arte e crise, né? Estamos vivendo uma grande crise e acho que continuaremos a viver ela nas próximas décadas, né? E exatamente assim, bom, o que aconteceu na minha trajetória aí, pessoal, para vocês entenderem como eu cheguei a pensar no Muta. O Muta, na verdade, já vem, é uma sementinha que eu venho já construindo na minha mente há uns mais de 7 anos. Mas o que aconteceu comigo foi que, pré-pandemia, eu estava em circulação com um solo de dança chamado Sebastian, né? É um solo de dança que ele estava em pleno ápice de circulação. A gente tinha feito já umas 5 circulações nacionais com esse solo. E o Sebastian, na circulação que ocorreu em Santa Catarina, o meu corpo sofreu um processo de censura institucional, né? Isso no pré-pandemia. Então, quer dizer, aí eu já aponto uma dificuldade que ela já vem antes da pandemia, né? A gente está falando de um processo de censura que ele já é desde a ditadura militar e desde os processos coloniais e vem sido reatualizado, né? Que é a censura a corpos dissidentes, principalmente corpos trans, nas artes cênicas, na área de artes. E essa censura do solo Sebastian pelo estado de Santa Catarina, ela me causou desemprego. E aí eu notei que muitas pessoas trans estavam justamente na mesma posição que eu, né? Desempregadas por não terem os seus saberes reconhecidos institucionalmente e vivendo processos de precarização. Então eu costumo chamar isso de corpo catástrofe. Os nossos corpos, eles conheceram a catástrofe muito antes da pandemia. O nosso estado corporal, ele é pandêmico muito antes, né, desses processos pandêmicos que apareceram. E o que aconteceu com a pandemia é que isso foi potencializado a níveis muito graves, né? A gente ainda está vivendo esse processo, acho que talvez não passe tão cedo, mas eu ainda sou um pouco positiva. Acho que a gente vai conseguir contornar esses processos, porque o que acontece? Me vendo desempregado, Daniela, eu pensei assim, bom, eu estou desempregado por conta da censura institucional que sofri, né? Meu solo estava em ápice, eu estava, né, num processo de crescer com o solo, aí teve esse processo de censura, e aí o que aconteceu foi que eu comecei a pesquisar arquivos da ditadura, para descobrir por que isso acontece, para descobrir outras pessoas trans que estiveram passando esse processo histórico. E aí eu considero que eu consegui juntar um arquivo, um grande arquivo sobre censura, sobre artes, né? E aí eu decidi abrir um Muta logo na pandemia. A pandemia se instalou e eu pensei, gente,
pensando aí sobre esses arquivos históricos e pensando na curadoria como um processo de cura de todos esses traumas, né? Porque a curadoria ela é uma via de muitas mãos, é uma via exponencial de significados. Se a gente pensa numa curadoria ou em curadorias, né? Como processos de cura, ao mesmo tempo em que há seleções de novas narrativas, que é o que a gente faz no Muta. A gente está selecionando narrativas que nunca tiveram, seus lugares em grandes instituições. A gente vive hoje aquele processo de a pessoa transúnica, né? Às vezes a gente tem uma pessoa trans naquela instituição, mas é só uma ou duas, né? Não é comum, em termos numéricos, você ter familiares trans, amigos trans, pessoas trans sempre perto de você. Então o Muta ele veio falar assim, olha, aqui tem um espaço que vocês podem fazer o que quiser, inclusive não falar só sobre gênero, né? Falar sobre artes, falar sobre quaisquer coisas. Então há uma importância muito grande dessas pessoas poderem ter esse espaço de fala, né? E o museu ele é construído coletivamente, ele é comunitário, ele é feito de pessoas trans para pessoas trans e ele é transformacional, né? Ele é transformacional porque ele está em constante mudança, né? A gente ouve muito a necessidade das pessoas que estão construindo com a gente para construir essas ferramentas, né? E nesse sentido, a gente também conta com pouco financiamento, então é uma iniciativa que está começando a crescer, sabe? Muito o que ser feito ainda. Mas em relação à pandemia, o que aconteceu foi que eu noto que cada vez mais as pessoas estão buscando processos de cura, né? E eu creio no potencial da transformação corporal como um processo de cura, né? Nós transformamos nossos corpos para que nós consigamos a viver muito melhor, né? Para conseguimos produzir novos modos de vida. Então o Muta tem bastante isso. Você olha as figuras, né, do site do Muta, queria convidar vocês para olharem. São figuras transformacionais, metamórficas. São corpos fantásticos, mitológicos, são seres quiméricos, nós temos monstros, nós temos seres subterrâneos, aquáticos, divindades, né, que eu poderia chamar de transdivindades. Nós temos híbridos entre humano, não humano, né, humano e vegetal, por exemplo. Então é um ambiente muito fantástico, né? Você entra e você pensa, olha, é uma grande expansão do imaginário, né, que a transformação nos promove. Isso é um processo de cura. Por quê? Para pessoas que não tiveram futuro ou que estão com o futuro ameaçado em termos de pandemia, nós pensamos, nossa, qual vai ser o nosso futuro? Será que estaremos vivos amanhã? Né? Para pessoas que já viviam nessa catástrofe, que estão com esse processo potencializado, a gente pensa em futuros, num transfuturismo. Como vai ser o nosso futuro? Teremos um futuro, né, daqui a 10 anos? Então, o Muta também é uma paisagem radical para que a gente possa pensar em novos futuros, né, através de mecanismos criativos mesmo. A arte, nesse sentido, ela pode ser uma grande ferramenta para a gente trabalhar paisagens pessoais, nossos sonhos, nosso imaginário, né? Então eu acho que nesse sentido é um processo de imaginar futuros também. Por isso que eu digo que o Muta, antes de ser um museu, é uma obra de arte, né? E é uma obra de arte em constante transformação. Você entra no Muta e é como se você entrasse num portal, um portal da transformação. Você entra no portal. Você não sabe o que vai acontecer com você depois. Os portais da transformação, eles são assim, né? Você não sabe que se transformou, né? Acontece, a transformação ela aconteceu. Muito tempo depois, às vezes você se dá conta, né, que você mudou, ou às vezes nem se dá, né? Fiquei aqui te ouvindo, Ian. Não, maravilhoso. Estava aqui te ouvindo e estava pensando aqui, né, que quando nós somos criança, nós somos tão abertos e receptivos a esse mundo do fantástico, né, do quimérico, de todas as mutações, a gente brinca. Eu vejo meus pequenos, e eu lembro que eu era assim também, de brincar com figuras muito diferentes entre elas e achava super normal, né? Formar sociedades com um frasco de perfume, um urso, uma Barbie, um outro tipo de brinquedo e eles todos se interagem, um objeto que fala e eles todos interagem e a gente acha que isso é normal. E aí a gente se torna adulto, se torna um pouco assim meio... Quando é que a gente perde
isso, né? Essa capacidade de olhar o diferente e pensar isso de outra forma. Não sei, eu te ouvir falar me fez pensar nisso. E Eu aí, costumo pensar que a gente nomeia muito rápido as coisas, sabe? Essa coisa de dar nomes muito rápido às coisas perde um pouco a. Eu creio que é um dos processos que dificulta a gente a ter um olhar expandido, né, para a diferença. Então eu acho que não nomear tão rápido as coisas ou nomeá-las diferencialmente, eu acho que pode ser um ótimo recurso, assim, sabe? E você sabe o que eu estava pensando, Daniele? Eu sempre tenho trabalhado com isso, que é a seguinte: as pessoas acham que, bom, pessoas trans podem só falar sobre gênero, etc. Mas olha que coisa mais interessante, que é o prefixo trans, né? Que está também em transformação corporal, que está em transformação da matéria, que está em transformação, no geral. O prefixo trans, ele é muito assim, atravessar, ir de um lado para o outro, né? Ele é um prefixo que ele nos indica movimento, né? E nós, pessoas trans, acho que se a gente fosse dizer uma das grandes contribuições que a arte trans tem trazido em termos de pandemia é exatamente essa, é mostrar que as coisas então estão em transformação e mostrar que a transformação está em todas as pessoas mesmo, né? É por isso que eu queria dizer o seguinte: nós temos uma exposição que está ainda acontecendo, então eu queria convidar vocês a irem ver a exposição, que a primeira delas se chama Transespécie e a segunda Transjardinagem. Transespécie é extrapolar ou pensar o limite da espécie, né? Então a gente constrói outras possibilidades para espécie, né? A gente tem pensado, sabe, Daniele, que nós nunca fomos humanos. Nós, pessoas trans e outras também pessoas que vivem outros processos étnico-raciais, etc., pessoas com deficiência, nós somos, como a Ayrton Krenak fala bastante, o outro da humanidade, né? Então nós temos pensado o que seria esse limite da humanidade, né? E de pensar que, bom, já que nós nunca fomos considerados humanos, não queremos mais também. Fiquem com a humanidade de vocês e nós vamos, né, nos tornarmos outras coisas. Então, é um processo também de destruição do que a gente já conhece como humano, né? E eu acho que isso é essencial para pensar o mundo que virá, o mundo que está vindo agora, né? Quer dizer, isso nos convoca a pensar que nós não somos seres sozinhos, né, no mundo, e que há uma interação, que ela não é só multiespecífica. Eu estou falando, Ian, tenho comigo várias bactérias, né? Vocês também têm com vocês várias bactérias vivendo, coabitando o mesmo espaço corporal, e a gente pensar que no mundo há teias de conectividades, que coisas que a gente produzem, né? Num país, elas vão viajar globalmente, né? A gente está vivendo isso com fluxos de substâncias, fluxos de micro-organismos, né? Fluxos de pessoas. Então, eu acho que é muito de pensar essa rede de conectividade. Nós não estamos solo, né? E transespécie visa exatamente, vocês podem ver, vocês vão ver seres fantásticos, mas é exatamente uma crítica ao que significa a espécie, essa espécie branca do homem, da mulher, do humano, que é um humano normativo. Então, a gente explode essa palavra espécie e trabalha ela de várias formas, né? Bom, e temos também a transjardinagem, né? Esses dois conceitos nomeiam a espécie, nomeiam a exposição. E transjardinagem é um trabalho de memórias também. Então, convido vocês a verificarem. E são conceitos também que estão, sabe, igual eu disse, eu me baseio nos meus trabalhos artísticos para criar isso. Por isso que, antes de tudo, essa ideia de transespécie, transjardinagem, do próprio pensamento curatorial também é um fazer artístico, sabe? isso é muito... eu convido vocês também, eu entrei lá, assisti, gostei muito do que eu vi, fiquei instigada a ver mais, curiosa também, até me imaginando num museu presencial um dia, né? Quem sabe há planos para isso, mas também fiquei curiosa para saber
como é que vocês se encontraram? Como é que essa rede, você falou, e nós não estamos sós, de fato, mas se todos os contatos, os artistas que tem ali, como é que foi no processo da pandemia esse encontro, né, e a formação dessas exposições? Se elas já existiam de alguma forma, se elas foram encomendadas, porque quando a gente olha os trabalhos lá, eles dialogam de uma forma muito boa, né? Então, eu fiquei pensando se foi um trabalho mais curatorial, né, de buscar essas referências né, em vários lugares no mundo e aqui no Brasil, ou se vocês produziram isso numa determinada rede. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. A formação de redes ela é muito importante, né? Como mecanismo de ativismo, eu costumo dizer que a gente não consegue fazer quase nada solo Ian, se no você me mundo, não só permite, pessoas. se você me permite interromper, só preciso dar um recado, que é o seguinte: nossos comentários já estão abertos, tá bom? Então agora é a hora, viu, gente? Podem mandar aí tudo que vocês quiserem. Inclusive perguntas, né? Comentários para participar aqui da nossa live. Desculpa, Ian, mas só para não passar o tempo e a gente não perder a Não tem oportunidade problema, de não. abrir. Sim, Pode falar. curioso. Vamos conversar, pessoal. É importante essa troca, né? Mais do que tudo. Bom, então, o que aconteceu foi que nós já vivemos em comunidades, porque esse é um recurso de sobrevivência, né? A gente está sempre ali, né? Então, eu acho que as comunidades também têm nos auxiliado nos nossos processos de cura. Estarmos entre nós, trocando conhecimentos, é muito importante, né? Não quer dizer que nós estamos só, que a nossa comunidade é fechada, hermética, né? Assim, o que quer dizer que a gente quer se conectar, mas nós gostamos muito de fazer as coisas em comunidade. Então, as comunidades estão sempre unidas e a gente está sempre trocando. E no Brasil inteiro, o que a pandemia possibilitou foi que a gente tivesse um contato ampliado com pessoas de todos os lugares, não só do Brasil, quanto, né, no exterior. Tanto é que muitas pessoas do exterior têm buscado o Muta, que lá no país delas não tem ainda um museu, elas têm buscado, isso que é um grande ponto, sabe? E eu acho que há muita precariedade, não é fácil. Eu preciso dizer, assim, ser muito honesto, dizer que não é fácil, porque tem pessoas que têm esses trabalhos lindos, mas que estão vivendo processos de precariedade, né? Elas não têm, às vezes, o computador, né? A gente está trabalhando tão aqui na internet, cheios de dispositivos, mas tem pessoas que não têm nem o celular, sabe? Elas têm produções maravilhosas, mas não têm ainda algumas condições financeiras, né, para se autogerir em termos profissionais. E aí que eu digo, gente, não basta irem visitarem as obras, consumam a arte trans, comprem as obras, tem coisas de vários preços, tem artistas vendendo camisetas, né? Às vezes, ao invés de comprar em shopping, center, podemos comprar camisetas de artistas, podemos comprar objetos customizados, né? Nós temos pessoas que trabalham com moda, muitas pessoas, nós temos pessoas vendendo pequenas telas, com preços super bacanas, super acessíveis, e é novo, é inovador, né? Porque pela primeira vez a gente pode, com potência, mostrar as nossas produções. Então é importante também incentivar para que essas pessoas tenham a mínima condição de sobrevivência, de subsistência, né? Para continuarem com a profissão. Então não foi fácil, mas a gente tem apostado nessas redes de conexão e eu comecei o museu muito solo mesmo, né? Eu tinha várias ideias, ainda tenho, mas é muito difícil. A gente precisa muito ainda de financiamento, de políticas, né? Que visa políticas governamentais ou não, que nos auxiliem, porque a gente ainda tem muita coisa para se fazer. Tem uma loja lá dentro do site que ainda está inativada, a gente precisa ativar ela para ajudar as pessoas a venderem os trabalhos. Nós temos uma galeria também a ser aberta, ela foi aberta com as exposições, mas também queríamos ter artistas, né, ali vendendo seus trabalhos. E nós também temos o nosso arquivo histórico, que ainda precisa de mais verba para que a gente consiga abrir ele, sabe? Então, acho que os projetos de futuro do Muta são de continuidade do que a gente já tem feito, né? Que é organizar e disponibilizar para o público esse acervo histórico, né? Então, é isso.
muito trabalho de museologia. Aliás, estamos buscando pessoas da museologia trans. É difícil achar, exatamente por causa da precariedade. Mas o Brasil é muito vasto. A beleza disso tudo é que temos pessoas ribeirinhas, nós temos pessoas de diversos estados, né? Diversos tipos de produção, né? Então a gente... e óbvio, nós fomos, é importante dizer isso, nós fomos auxiliados pela Lei Aldir Blanc, né? Principalmente ali no caso que aqui da Bahia, a Lei Aldir Blanc na Bahia foi essencial para essa construção. E é isso, assim, são mais de 30 pessoas, artistas só da Bahia, e se eu for contabilizar, 50 do restante do mundo, 60. E no arquivo histórico, umas 300 pessoas. Então, é um arquivo de empregabilidade, né? Você chega lá e digita, olha, quero fazer uma tatuagem com um homem trans no interior de São Paulo. Aí você vai lá, digita e talvez consiga localizar uma pessoa para fazer uma tatuagem em você. Então é um arquivo de empregabilidade, né? Então, assim, são várias ferramentas, né, para a gente produzir arquivo. E a pandemia também, ela ajuda a gente nesse processo no sentido de que a gente passa mais tempo em casa e a gente consegue essa amplitude e a gente consegue focalizar recursos. Se a gente fosse hoje pagar o aluguel de um ambiente de museu, possivelmente quase não restaria dinheiro para outras coisas, né? Então a gente optou pelo virtual no momento, mas desejamos trabalhar em outras muitas coisas, né? Tem um caminho muito longo pela frente para esse museu, né? Muita coisa para ser feita. Só está começando e já começou forte, potente, né? Mostrando para o que veio. Já temos muitas perguntas maravilhosas aqui, viu, Ian? Então eu já vou deixar as minhas de lado e já vou focar aqui no que as pessoas estão falando, porque é importante. O Enzo Isso. elogiou aqui, disse que o museu é lindo demais e perguntou para você como faz para enviar uma arte para o museu. E Que o bom. LG... Bom, vamos uma por uma, né? Então, como faz? Uma por uma, é rapidinho. Bom, Enzo, né, que perguntou. Bom, Enzo, para enviar, basta vocês nos procurarem por e-mail, mutabrasil@gmail.com, muta com TH, tá? Ou enviar uma DM pelo Instagram mesmo. A gente tenta facilitar esse processo para que realmente tem pessoas que estão vivendo em situações muito complicadas. Então, qualquer contato que você fizer com a gente, dá. Vai lá no Instagram do Muta, @muta com TH Brasil, manda uma DM, nós vamos enviar um formulário. Você preenche o formulário e pronto. Você vai entrar no banco de empregabilidade. Todas as nossas exposições são feitas a partir do banco. E todas as nossas ações futuras também são feitas a partir do banco. Porque o Multa, mais do que visibilizar os trabalhos, ele visa ser um arquivo para empregabilidade. A gente quer dados históricos, sociais, políticos, né? Então, basicamente isso. Só nos enviar uma mensagem. Pessoas trans, né? E pessoas cis, visitem o museu, comprem as obras, estejam com a gente, queremos estar com vocês, né? Junto de vocês, produzindo isso. Eu achei muito importante, quando eu vi lá e li as coisas do museu, essa preocupação e essa discussão sobre empregabilidade, né? Porque isso é fundamental para o ser humano, né? A gente tem independência, saber que vai pagar a conta, que vai poder comer, é o básico. E aí, como você falou, né? Você se viu nessa situação e pensou nisso. Então, que bom, viu, Ian? Que bom que a gente está discutindo isso. Eu sou uma pesquisadora da área de economia da cultura, de artes da cultura, sempre discutindo o tal do empreendedorismo, a dimensão econômica, o trabalho, a arte dá trabalho, o emprego, e a gente vem discutindo isso exatamente porque a gente precisa sair dessa condição sempre da precariedade na nossa área, né? Então eu fiquei... achei fundamental. Mas eu não vou falar muito, porque temos muitas coisas aqui acontecendo. O LG Santos perguntou se as pessoas e empresas podem fazer doações para o Multa. Olha só que coisa boa. Como é que faz? Podem fazer. Ainda não formalizamos um meio, né? Nós estamos em processo de alguns registros importantes, mas podem fazer sim. Também os contatos por e-mail, mutabrasil, muta com TH Brasil, @gmail.com.
e nós podemos formalizar. Até tem alguns editais culturais, né, que tem esse processo relacionado à dedução de impostos, né, enfim, tudo isso a gente pode pensar em conjunto. Mas as doações, elas podem ser também de serviços, né, e as empresas, elas podem nos auxiliar nos processos que já estão em produção, né, que é os arquivos históricos. Às vezes a doação de material já nos ajuda bastante, a troca de serviços já nos auxilia bastante, e a principal questão é pensar exatamente que todas as empresas, né, no geral, podem participar dos mercados artísticos, né? Por exemplo, empresas que precisem de pessoas designers, podem entrar lá também, contratar pessoas que trabalham na música, produção musical, produção de vídeo, né? Empresas da área da comunicação, galeristas, pessoas curadoras, museólogas, empresas no geral, e pessoas que precisam de serviços no geral. Se a gente for pensar a área da beleza e da moda como a área como uma área artística também, né? Eu acho que isso também são formas de auxiliar o trabalho do Muta, procurando as pessoas artistas que estão no Muta, sabe? Maravilha. A Carol perguntou aqui, ela comentou, achei muito mágico a forma de se ver o transformar. Eita, peraí que passou aqui. Deixa eu voltar aqui, o meu negócio saiu do lugar. Só um minutinho agora. A pergunta é, como é a espiritualidade nesse processo do Muta? Espiritualidade no sentido de conexão consigo ou com algo mais, ou algo a mais. Pergunta interessante, gostei. É difícil também. Bom, se eu fosse dizer agora sobre espiritualidades, né, trans, bom, a gente tem inúmeras possibilidades de falar. A primeira que eu apontaria são as transdivindades, né? Aquelas divindades que estão fora do binário, né, e que existem também na história. Tem várias indianas, tem algumas divindades criadas também por nós, né? Porque se a gente for pensar que em algumas religiões também, se a gente for pensar alguns traços coloniais de violências, em algumas religiões, e o quão isso afetou certas pessoas trans, né? Que foram expulsas de suas famílias por causa da espiritualidade da família, né, por causa das religiões da família, das suas famílias, e que tiveram que, a partir desse mecanismo de evasão institucional, de expulsão de casa, expulsão do seu ambiente familiar, tiveram que criar novas formas de espiritualidade. Então, bom, se eu fosse dizer sobre algumas pessoas, bom, vou indicar uma pessoa que eu gosto bastante, que é Castiel Vitorino Brasileiro. Se vocês tiverem interesse em conhecer, Castiel é uma travesti que tem trabalhado espiritualidade, então tem todo um processo de cura com base em cristais, né? Castiel nos mostra possibilidades afro-brasileiras, né, de cura, e tem escrito muito sobre feitiçaria bicha, travesti. Então, essas feitiçarias que nós temos criado, né, também são mecanismos de sobrevivência, né? A gente está falando também sobre certezas, não certezas, né? E sobre, igual aquilo que eu disse no início, essa separação entre corpo e alma, né? Que é bem ocidental, que não está em muitas religiões, isso tem aparecido também muito nas poéticas trans, nas estéticas trans. E queria citar também um outro processo, que seria de transxamanismo, né? Transxamanismo é mudar a matéria, né? Mudar a matéria através de processos de cura. Você muda a matéria para que ela te sirva de uma outra forma. Então, esse processo, por exemplo, vou citar uma outra artista, que é Pérola Preta, que está em exposição no Muta. Pérola Preta tem tratado muito sobre feitiçaria também, de uma forma transxamanista, né? Ela utiliza alguns signos, como leite, como velas, né? Para produzir outras noções de espiritualidade, né? Que visem exatamente processos de cura e romper com o pacto colonial mesmo, né? Dessas religiões. Então, é muito uma construção também das subjetividades. Porque uma questão que a gente sempre diz bom, as pessoas trans, elas são resumidas a um todo homogêneo. E somos pessoas extremamente heterogêneas, né?
são vários processos de subjetivação. Então, a gente se focar nas subjetivações, até das nossas próprias espiritualidades, também é um processo muito interessante que tem acontecido. Bom, acho que é isso, assim. Acho que talvez eu tenha conseguido responder. Duas Que ótimo. formas, rapidinho. Ela até mencionou aqui também, deu uma dica, né, de um perfil que é trava.cultural, que é, se não me engano, é uma pessoa, não é isso? Então, é bibliotecária. Provavelmente uma pessoa, é bibliotecária. Talvez ela saiba de alguém da museologia. Ah, sim, agora entendi. Trava cultural. Ok. Pronto, o Ótimo, pessoal legal. elogiou aqui também, agradeceu. Com certeza, vamos falar disso mais, né, lá nos cursos da UFRB, lá do pessoal de museologia, já vou falar também de vocês, nos nossos cursos de política e gestão cultural, de artes, temos pessoas que talvez se interessem, eu vou falar bastante do Muta a partir de agora. Ian, conta pra gente um pouquinho, a gente já está chegando aqui nos 5 minutos finais do nosso encontro, e eu queria te perguntar quais são os próximos passos, como é que está aí, como é que você está vendo essa perspectiva de retomada na sua carreira, na sua vida como performer, como artista, se você tem tido oportunidades, pensado assim, como é que você volta, se volta, quando volta, e como é que o Muta também, né, se vê nesses processos aí dos próximos meses, no próximo ano, dessa adaptação da arte, ainda Perfeito. vivendo com essa pandemia. Perfeito. Bom, nos meus processos artísticos, eu tenho exatamente feito esse processo inverso do Muta, que é de pesquisar algumas áreas das artes cênicas, que são o rito, a performance. E eu digo, bom, o gênero ele é transversal, ele passa pelas coisas, mas não necessariamente é o foco. Então, eu tenho trabalhado bastante preparação para artes da cena, tenho dançado bastante, né? Essas danças que eu chamo de metamórficas. Convido vocês a conhecerem meus trabalhos em dança, né? Que são também processos meditativos, processos contemplativos de cura, né? Através do corpo. Então, eu tenho fugido um pouquinho desse tema de gênero e deixado que ele me perpasse de outras formas, sabe? Aí, nesse sentido, eu tenho montado algumas performances, que é Ferida Aberta em Pepita. Em Ferida Aberta em Pepita, eu danço coberto de espuma de sabão, e essa espuma, ela vai se modificando no meu corpo, né? O material espuma de sabão, ele vai se modificando, e tenho criado toque de chumbo sobre os peitos, que é uma interação magnética com um material magnético também, corporal, né? Então, eu danço coberto com algum material magnético, que vai transformando todo o espaço à minha volta, para vocês entenderem aquela coisa que eu falei no início, né, de não deixar as coisas tão duais. E tenho tentado continuar a circular com as minhas performances, né, que não só Ferida Aberta, Toque de Chumbo sobre os Peitos. Sebastian, que é um espetáculo maior, ele tem várias... É um solo, mas a equipe são 3 pessoas também. A gente nunca mais conseguiu circular, a gente conseguiu, na verdade, uma circulação, mas em pandemia, então a gente acaba fazendo tudo não presencialmente, né? Mas é isso, então tem o Sebastian e tem as outras inúmeras performances que eu tenho feito, convido vocês a conhecerem, né? São performances que trabalham muito essa questão dos corpos metamórficos e dessa matéria que vai se transformando no espaço e transformando, e nos transformando, né? Criando outros seres, outros mundos, Onde né? Onde é que as pessoas podem ver esses trabalhos seus? Eles estão em que plataformas, em que espaços? Acho que pelo meu Instagram é um ótimo ponto. Se você entra no meu Instagram, tem vários linkzinhos que vão conectando vocês aos meus websites, né? Mas o Instagram acho que é a forma mais fácil. O Instagram que eu estou falando aqui, Ian Habib Aziz, e todos os Instagrams que estão listados ali, principalmente o primeiro e o segundo, que eu tenho um vasto trabalho nas artes cênicas e na poesia. Performance, poesia é o que eu mais trabalho, né? Tanto que vocês vão ver que o Muta é bem poético, é fruto das minhas poesias também, né? E eu queria finalizar com uma frase que é muito importante. A transformação corporal é uma prece para a sobrevivência, né? Eu começo o livro que eu vou lançar esse ano com essa frase, né, de uma poesia minha, e acho que resume um pouco esse papo de hoje, né? Essa tentativa de sobrevivência
na pandemia e pós-pandemia, e antes da pandemia também. Ian, fala rapidinho dos livros, a gente acabou não falando, assim, onde é que as pessoas podem achar? Mais um pouco no seu Instagram também, elas acham informação sobre os livros que No você vai Instagram lançar em também. breve? Vou lançar esse ano isso, 4 livros. O primeiro se chama Imagine, Performance e 4 livros a serem lançados Performatividades. num ano. Eu trabalho muito. Mas assim, não, são frutos de trabalhos anteriores, com outras pessoas também. A gente tem o Performance, Performatividade e Identidades, que é uma co-organização com o Saulo Almeida, um pesquisador incrível, que foi o meu diretor do Solo Sebastian, né? Saulo é incrível. E performance, performatividade e identidades, a gente trabalha mito, ritos, né? A gente trabalha identidades numa perspectiva cultural bem ampla, né? A gente tem o outro livro, Transespécie e Transjardinagem. É o mesmo nome das exposições. E é um catálogo com a obra de todas essas pessoas, que vai ser lançado no Muta. O terceiro livro é Corpos Transformacionais. Esse eu não posso falar muito sobre ele, vai ser lançado ainda esse ano. Nomei a minha pesquisa de mestrado, Corpos Transformacionais, tá? Também não posso falar editora ainda. E o quarto livro, gente, me esqueci qual era, deixa eu olhar aqui. O quarto é Poéticas e Políticas da Cena, que é com a doutora Amélia Conrado, doutor Fernando Marques Ferraz e Saulo Almeida, tá? Então, são esses 4 livros. Ah, não, mentira, são 5. Tem o do Desmonte. Desmonte Seminário é um outro livro. Se vocês quiserem conhecer o Desmonte, @Desmonte Seminário. O Desmonte vai ser um livro também em coautoria, né? É uma coletiva. A coletiva Desmonte, ela nasceu na UFBA e ela visa exatamente dar vozes para essas pessoas que nunca tiveram vozes dentro da academia. Pessoas negras, indígenas, quilombolas, trans, né? Então, convido vocês a conhecerem o Desmonte também. Muita coisa. Que maravilha! Nossa, ficamos muito felizes. Eu acho que isso tudo que nós conversamos aqui hoje, Ian, precisa reverberar, precisa ser difundido, assim, muitas pessoas ouvirem cada vez mais a gente falar sobre essa necessária prece para a transformação do mundo, né, que você falou. Queria que você repetisse a frase para eu gravar e nunca mais esquecer. Você pode falar exatamente como você falou de novo? A transformação corporal é uma prece para a sobrevivência. Para a sobrevivência. E a gente precisa entender isso, né? A nossa sobrevivência depende também do nosso olhar sobre isso. Olha só, chegamos ao fim. Gostaria de agradecer, em nome do SESC, a você pela gentileza de estar aqui hoje conosco, dividindo um pouco das suas pesquisas, das suas andanças, do seu trabalho. Gostaria de aproveitar também e agradecer a Athanael Weber e a Lucas Sol pelo trabalho brilhante que tem feito a cada semana aqui com a gente. Tem sido muito bom a gente estarmos juntos. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam ao longo dessa tarde aqui e que conversaram aqui, que mandaram, que agradeceram. Muito obrigada. E eu, pessoalmente, gostaria de agradecer ao SESC também pela oportunidade, né, de estar aqui, de, por exemplo, ter te conhecido. Eu espero que a gente mantenha aí contato, né, e continue trocando. Para finalizar, eu só gostaria de lembrar vocês, né, que nós temos aí uma programação intensa, tanto aqui no Instagram do SESC, quanto no canal do SESC no YouTube, onde vocês podem acessar. Quinta-feira tem programação nova para adultos, jovens, toda quinta no YouTube. E no domingo tem programação no Dominguinho em Casa para as crianças de todas as idades. E aqui no Instagram, próxima terça-feira, nós estamos de volta. Mas tem outras coisas acontecendo também nesse Instagram aqui o tempo inteiro, que é babado, não para não, viu? Um grande abraço. Fiquem todas e todos muito bem, né? Um forte, poético, esperançoso abraço, como diz Carol aqui, né? Um respiro. Tchau, gente. Valeu, obrigada. Obrigado, Daniele, Fernando, SESC, amo o SESC, agradeço muito pela oportunidade. Beijo, gente. Vamos continuar o contato. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu.